De acordo com a Constituição, o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Não é, como os bolsonaristas imaginam, Bolsonaro, que é o guardião da Constituição e intérprete da Constituição. É o Supremo Tribunal Federal. Então, vocês podem abrir a Constituição aí. Você tem... Cadê o diabo do artigo aqui? Artigo 102, caput. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, quer dizer, acima de tudo, a guarda da Constituição. Então, essa é a função do Supremo Tribunal Federal. Tá? Ele é o guardião da Constituição. Então, a primeira coisa que o democrata faz é ter que aceitar esse fato. Tá? Na sequência, você vai ver pouco abaixo, e você diz o seguinte, que é no 102, parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. O que significa isso? Que em sede dessas ações aqui, o que o Supremo define, como ele interpreta a Constituição, porque são ações de interpretação da Constituição. Isso faz lei para todo mundo e todo mundo tem que cumprir. Executivo e Legislativo e o próprio Judiciário, abaixo do Supremo Tribunal Federal, Executivo e Legislativo do país inteiro, seja municipal, estadual ou federal. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aceitar esse fato. Tá? Se você aceitar esse fato, você vai ter que aceitar que a única maneira de você modificar a orientação do Supremo Tribunal Federal é através de outra ação. Ou, não se tratando de cláusula pétrea ou de princípio, você tentar emendar, você emenda a Constituição, você propõe uma outra ação. Você pode fazer pressão pública, você pode fazer liberdade, você pode dizer que o Supremo errou. Tá? Porque a última instância, na verdade, na sociedade, não é o Supremo em si. A última instância é a opinião pública. Então, a opinião pública pode dizer que houve exagero no Supremo Tribunal Federal. Não tem problema nenhum, você está jogando dentro das instituições. Mas a crítica que se faz aqui não é isso. A crítica é achar que você tem que explodir o Supremo Tribunal Federal. Que você tem que destruir o Supremo Tribunal Federal, que você tem que matar o presidente da República, que você tem que explodir os juízes, etc. e tal. Entendeu? Então, dentro da democracia, o que você pode fazer é se queixar do excesso penal, tá? O excesso do julgamento, o excesso das penas que foram impostas aos partícipes. E não pode reclamar do que vem por aí, porque o julgamento do Bolsonaro nem começou. Tá? Então, isso você pode fazer. Mas, assim, como é que você muda a dosimetria? Você muda a dosimetria também dentro do sistema jurisdicional. Então, você tem, por exemplo, um mecanismo de... Você pode pedir progressão da pena, você pode pedir revisão criminal. Existem remédios próprios ali dentro. Mas o fato é que não interessa ao golpismo o funcionamento do sistema. Não convém ao golpismo. O que o golpismo quer mostrar sempre é que o sistema é injusto, ou que eles é que sabem melhor o que a Constituição faz, e que o Supremo Tribunal fez isso, mudou de ideia. O Supremo Tribunal mudou de ideia, o Supremo Tribunal erra também. O Supremo comete erros. Mas você não resolve os erros destruindo o Supremo Tribunal Federal e, junto com ele, a democracia. Você tem a Constituição prevê outros mecanismos, entendeu? Eu acho que esse é o ponto central. Mas o golpismo quer dar a entender que você tem que destruir tudo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui crítico da Lava Jato. Naquele tempo, o Supremo Tribunal Federal estava encampando as interpretações que o Sérgio Moro fazia em Curitiba, porque havia uma certa ideia de que o país estava dominado pela corrupção, o que era verdade. Tá? Mas havia uma ideia errada de que, de alguma maneira, o Ministério Público e os juízes deviam atuar mudando as jurisprudências, mudando as doutrinas que eles sempre tinham seguidos para atacar aquele caso específico da corrupção, aquele aspecto. E que era necessário, em última análise, como o Lula tendia a ganhar a eleição seguinte, se valer de uma série de expedientes espertinhos também, não tão espertos e horrorosos feitos esses aqui, mas também eram expedientes também tricky, de lawfare, para remover o Lula da eleição e poder eleger um outro candidato qualquer que fosse de direita, porque eles sabiam que o Lula provavelmente ganharia a eleição. Tá? Isso aconteceu. E Lula foi condenado à prisão. Vocês não me viram, ninguém verá nenhuma manifestação minha na internet contra a prisão do Lula. Por quê? Não é porque eu achava que ele fosse culpado.
Sei lá se ele era culpado. Eu achava que não, porque achava que era frágil. Mas você tem que cumprir decisão judicial. Você tem democracia, Estado de Direito, é cumprir procedimentos, é observar os procedimentos previstos legalmente e como tais, interpretados pelos tribunais. Não tem outra saída. Tudo que não é isso é golpismo. E aí você espera o quê? Que o sujeito que foi injustiçado comprove, dentro das regras, pode fazer pressão, pode botar gente em volta do lado de fora da cadeia, pode fazer acampamento em volta da prisão, como tinha no caso do Lula, pode escrever no jornal, pode fazer rede social. Isso tudo é legítimo, sempre que dentro das regras da Constituição. E foi justamente dentro desse sistema que o Supremo Tribunal Federal foi mudando de opinião e o Lula foi solto. Até porque a prisão dele era provisória. E mudou o entendimento. Assim como o Supremo Tribunal Federal tinha mudado o entendimento durante a Lava Jato para fazer determinados atos, depois ele mudou o entendimento para desfazer aquilo que ele tinha feito antes e acabou voltando para a posição original. Tá? Então, erros acontecem. Tá? Agora, o que você não pode fazer é querer fazer a justiça com as próprias mãos. É achar que você tem que destruir os procedimentos. Porque isso é Montesquieu. Quando você abre mão... Eu vou terminar com uma imagem do espírito das leis de Montesquieu, 1750. Ele escreve o que é o despotismo, o que é o autoritarismo. Quer dizer, o despotismo é o autoritarismo, é a ditadura, a gente chamaria hoje, a tirania. Ele diz o seguinte, numa linguagem do século XVIII, né? Quando os selvagens da Louisiana querem apanhar um fruto, eles cortam o tronco da árvore. Isso é o despotismo. Ou seja, você não tem meios, você não observa procedimentos, você não vai querer nem subir na árvore, você não vai querer sacudir, você não vai tentar pegar o galho, você não vai tentar tirar a árvore do fruto. Você escolhe o caminho que é o mais curto e o mais brutal, que é cortar a árvore. Essa é a imagem que o Montesquieu faz. É exatamente isso que o bolsonarismo faz. Tem uma pergunta aqui da Tatiana que eu achei interessante, que ela pergunta para você se esse negócio de anistia, indulto, graça, não é uma coisa que parece da época da monarquia absolutista, assim. Isso não é um troço anacrônico? Por que países com presidencialismo mantêm isso? Para que serve a anistia quando ela não é usada dessa maneira para deixar de punir crimes? Olha, o que acontece é o seguinte, os poderes eles não são separados, na verdade. Eles são autônomos, que é diferente. Tá? É assim, eles são autônomos, mas eles conversam entre si. Existe uma coisa chamada separação de poderes, que na verdade já seria autonomia dos poderes, porque separação parece que eles não têm comunicação nenhuma. E tem outra coisa que chama-se freios e contrapesos. Freios e contrapesos é a maneira como eles se comunicam entre si, como eles se relacionam entre si, para que eles sejam balanceados. Porque cá entre nós, se eles fossem totalmente separados, um podia ir para um lado, outro podia ir para o outro. A gente tem que ficar juntos. A metáfora de Montesquieu, dos freios e contrapesos, é exatamente a ideia de que como eles são autônomos, mas eles estão vinculados por algumas cadeias, assim, por umas correntinhas, eles são obrigados a chegar a uma certa harmonia e andarem juntos. Tá? O que são os mecanismos de freios e contrapesos? São, por exemplo, você vê, os poderes são separados, mas os projetos de lei feitos pelo Legislativo vão à sanção do presidente da República. Quer dizer, eles são submetidos ao escrutínio de outro poder, que é o Poder Executivo. Ele pode aprovar em parte ou pode rejeitar. E continua, ele pode rejeitar, né, ele vetando, e aí o projeto volta para o Congresso, que pode derrubar ou não. O Congresso e o Presidente da República têm que, como a gente viu aqui, obedecer às decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas quem nomeia os ministros do Supremo Tribunal Federal é o Presidente da República. Tá? E mais, no caso do Congresso, o Congresso tem que respeitar a autonomia do Poder Judiciário e cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Mas ele pode, eventualmente, também, como a gente já sabe, né, o Senado pode promover o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, todos eles têm conexões entre si. E isso são os mecanismos de freios e contrapesos. Anistia, graça e indulto fazem parte do pacote de freios e contrapesos. Porque você imagina que há certas circunstâncias em que as penas impostas podem se exceder perante aquilo que pode ser considerado justo, de uma maneira geral. Ou existem conveniências de Estado, no caso da anistia. A anistia é cumprida quando, digamos assim, o cometimento a punição a determinados crimes pode contribuir para a desestabilização do país.
Aí você quer pacificar o país depois de uma guerra civil, isso aconteceu várias vezes no Brasil, tá? Aí você tem e toda a discussão de anistia tem a ver com essa história de que anistia significa amne, é o mesmo radical de amnésia, é você tentar esquecer o passado. Isso é anistia, né? É você passar uma pedra e fingir que o negócio não existiu, tá? Então você tem, muitas vezes, por exemplo, nas guerras civis da regência, né, o imperador Dom Pedro II, através do Duque de Caxias, conferiu anistia aos revoltados dos Farroupilhas. Em 1842, depois das revoltas liberais em São Paulo e Minas Gerais, também o imperador concedeu anistia aos revoltosos e depois trouxe eles ao poder. Tá? Então, são mecanismos assim, radicais, assim, de última análise, que você vai pacificar o país em caso de guerra civil. Eu não estou entrando aqui na conveniência agora desse, porque eu acho que isso aqui não é caso de anistia, coisa nenhuma. Isso aí é incentivar realmente o golpe de Estado, como disse o Pedro. Então, esses mecanismos existem para que você consiga, em que o executivo, de alguma maneira, ele intervenha numa função que seria judiciária, moderando penas, tá? Ou o Congresso Nacional, quando você tem a impressão de que houve algum excesso, e aí você isso então faz parte do mecanismo de freios e contrapesos dos poderes executivo e legislativo em face de decisões judiciais. Tá? Então isso é uma coisa normal. Isso vem da monarquia, sem dúvida. Mas mesmo com a monarquia absoluta, você tinha necessidade de ter um mecanismo qualquer de perdão de inimigos, de derrotados, de gente que havia levantado, pego em armas, entendeu? Que também acontecia muito no processo de construção do Estado na Europa no século XVII, por exemplo, na Fronda, na França, lá por 1740, 50, 1640, 50. Tá? Então eu acho que isso não é um problema, não. A gente pode discutir isso em tese. Tá, mas eu não acho que seja um problema. Faz parte do mecanismo de freio e contrapeso. A questão é saber se isso é conveniente ou não, naquele momento. Se é oportuno ou não. Deixa eu trazer algumas... Eu queria trazer alguns comentários aqui de dois comentaristas. Um, Fábio Miranda. O Fábio diz o seguinte: o Pedro ignora que somente ele não é completamente de esquerda no meio. Isso não é verdade, Fábio. Eu sou liberal, a Débora Bizarria, que é nossa colunista de economia aqui no Central Meio, é absolutamente liberal. Wilson Gomes, professor da Universidade Federal da Bahia, professor de comunicação política, que é colunista mensal do Meio Político, é completamente liberal. Amanhã estreia um novo colunista aqui no Central Meio, eu não vou dizer qual é o nome dele, absolutamente liberal. Esse é um cara que vem do mundo do direito e da política, ele é um político. A Marilis Pereira Jorge não é uma pessoa de esquerda, é uma pessoa como eu, progressista, mas ela é liberal, entende? Agora, não somos todos liberais. A gente entende que a pluralidade de ideias é uma necessidade. Então, temos também pessoas de esquerda, que tendem à esquerda. Esse cara aqui, ele faz esse número aí de socialista, mas ele é muito mais conservador do que se imagina, tá? Porque você nunca bebeu chopp com ele. Isso posto, em várias coisas aqui ele tá... Ele não tá nem falando da minha mulher, que é pior do que eu. Não. Essa, então... essa eu tenho medo. Então, não, você está errado, cara. Eu não sou a única pessoa liberal aqui no meio. Marcos Rigon faz dois comentários que eu gostaria de encarar. Primeiro, entre aspas, tá? Repito, análise apaixonada. Ele está se referindo à análise do Christian. Marcos, o Christian acaba de falar que ele foi favorável à prisão do Lula porque, essencialmente, é uma questão de obedecer decisões judiciais. Ele acabou de falar que o mecanismo de anistia, de indulto, de graça presidencial, etc., são necessários como pesos e contrapesos na relação dos três poderes. Quer dizer, alguém precisa ter algum tipo de voz que possa se impor a uma decisão final do judiciário, e tanto o legislativo quanto o executivo tem alguma voz sobre isso. Isto não é uma análise apaixonada. Isso é uma análise que está, na verdade, sendo coerente ao princípio. Entendeu? O princípio, essencialmente, estamos num estado de lei. Que tem uma coisa de surpreendente um pouco nessa conversa que a gente está tendo, porque, em tese,
a direita deveria ter um clamor pela lei e pela ordem muito maior do que a esquerda. Porque na natureza da direita é muito mais do que da esquerda. A esquerda tende a olhar para o mundo como um mundo dividido entre oprimidos e opressores. E como a força está sempre com os opressores, a esquerda tende a ter uma visão de que a polícia é sempre má, o judiciário sempre está atrás dos oprimidos, é uma máquina da máquina de opressão, faz parte da máquina de opressão da sociedade, tudo mais. Enquanto que o clamor da direita democrática, evidentemente, é que as leis sejam cumpridas, as decisões dos juízes sejam respeitadas, tudo mais. Parte desse... Isso, eu não estou dizendo que você esteja solitário nessa, não, porque você não está. Mas uma das coisas surpreendentes nesse movimento conservador, nessa explosão desse novo movimento conservador que assola o mundo, é que é um movimento conservador muito anárquico. É muito anarquista, é muito na bagunça, é muito na... A gente passa por cima das leis, a gente passa por cima da polícia, a gente passa por... Porque, veja, quem diz que houve um planejamento de um golpe de Estado foram o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, cara. Não é a polícia inventando coisa, não é o judiciário inventando coisa. É o comandante do Exército dizendo, o presidente chegou é o comandante do Exército chegando ao ponto de dizer, presidente, se o senhor insistir nisso, eu vou ter de lhe dar ordem de prisão. É o comandante da Aeronáutica batendo a porta na cara do ministro da Defesa, chefe dele, tecnicamente, porque ele estava tentando impor uma coisa que eles, comandantes de 2 das 3 armas, consideravam flagrantemente inconstitucional. Eu fico meio surpreso porque vocês passam por cima disso. Por favor, eu gostaria muito que vocês pusessem aqui no comentário e eu trago para vocês. O que vocês acham de o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica tratarem o que Jair Bolsonaro tentou fazer, como uma tentativa de golpe de Estado? O que vocês acham disso? Vocês acham que o comandante do Exército e da Aeronáutica estão mentindo? É isso? Aí o Marcos se vira e fala, Pedro, a pergunta, ele está se referindo agora à pesquisa. A pergunta não devia ser sobre anistia, foi uma pesquisa enviesada. Pergunta assim, você acha que as penas deveriam ser reduzidas? Aposto que o resultado seria outro. Então eu te respondo, porque essas 2 pesquisas foram feitas. Primeira, Genial Quest. Na sua opinião, os envolvidos das invasões de 8 de janeiro deveriam reticências. 1. Continuar preso por mais tempo e cumprirem suas penas. 56% dos brasileiros acham que sim. Opção 2. Ser soltos porque nem deveriam ter sido presos. 18%. Ser soltos porque já estão presos há tempos demais. 16%. A pergunta foi feita. Aí eu poderia ir além. Porque a gente tem a divisão... Eu vou te dizer quantas pessoas acham que já estão presos há tempo suficiente. Ou seja, deviam ter sido presos, mas já foi suficiente. A região do país em que mais pessoas acham que já estão presos há tempo demais é o Sudeste, e acham que a prisão já foi suficiente, 17% no Sudeste. São 14% no Nordeste e no Sul e Centro-Oeste, 16%. 59% das mulheres acham, quer dizer, quase 60% das mulheres, acham que estão presos e devem cumprir mais tempo. Aí você vai dizer, mas os homens pegam mais leve? Pegam mais leve. 54% dos homens, ou seja, ainda assim mais do que metade dos homens brasileiros, acham que a turma tem que cumprir até o final as penas. Eu discordo, tá? Eu acho que as penas para a turma do 8 de janeiro estão rígidas demais. Isso é problema meu. Não é o que pensa o povo brasileiro. O povo brasileiro discorda de mim. E você está cumprindo o seu direito de cidadão, afirmando sua opinião, de que você acha que as penas são muito rigorosas. Exatamente o que todo mundo devia fazer. É isso. Que acredita nisso devia fazer. E não tentar explodir o Supremo Tribunal Federal. Agora, o mais interessante é o seguinte. Foi feita uma pesquisa no evento da Paulista promovido pelo Bolsonaro, com as pessoas que estavam lá com a camisa da seleção brasileira para ouvir Jair Bolsonaro falar. Uma das perguntas da pesquisa, os manifestantes que participaram das manifestações em 8 de janeiro, mesmo aqueles que praticaram atos de violência ou vandalismo, deveriam receber anistia?
Concorda totalmente? 46%. Concorda em parte, 22%. Discorda em parte, 12%. E 18% discordam totalmente. Isso são as pessoas que foram para a Avenida Paulista ouvir Jair Bolsonaro no ato pela anistia. 18% delas acham que as pessoas que praticaram atos de violência ou vandalismo não têm que receber anistia, cara. O ponto que eu estou tentando fazer aqui, olha, a minha impressão era diferente. Mas o ponto que eu estou tentando fazer aqui é, mesmo entre os bolsonaristas, mesmo entre a turma de camisa verde e amarela, essa ideia de que a anistia é um troço que não é o que a sociedade quer. Tem uma hora que a gente tem que começar a conversar em cima de dado, cara, em cima de fato. Não em cima de, não, quando o Supremo prende o Lula eu gosto, quando o Supremo prende o Bolsonaro eu não gosto, ou vice-versa. A gente precisa conversar em cima. Aí o Renê vai lá e manda anistia já para pacificar o país. A sociedade não quer isso. Seria para pacificar o país, entendeu? Se a sociedade tivesse terrivelmente rachada e existisse um clamor público por isso e se isto pacificasse. Vem cá, vai tudo quanto é bolsonarista para casa e deixa o Lula presidir em paz, se por um acaso houver anistia? Não, né? Jair Bolsonaro vai calar a boca e ir para casa, vai se aposentar? Não, tudo bem, não dou mais pitaco, não está nem mais aqui quem falou? Não, né? Vão continuar falando, vão parar de falar que os vermelhos têm que ir para a ponta da praia ser assassinados? Não vão. Isso não vai pacificar o país. Esse é o ponto. Eu sou super a favor de pacificar o país. Eu acho que a gente está insurrecto, eu acho que a gente está... Marcos Rigon, Pedro, mas isso é a democracia. Claro que é democracia. Mas o ponto é que a maioria discorda de vocês. O ponto é que vocês são uma minoria, cara. Quando o assunto é anistia, vocês são minoria. E vocês são conservadores que são contra a lei e ordem. Isso não é conservadorismo? Eu nunca ouvi isso na minha vida, cara. Isso que eu acho que é a maior bizarrice, Christian. É conservador contra a lei e ordem, cara. Eles são subversivos. Isso. É subversão da democracia. Entendeu? É ser contra a lei e ordem. Juiz decidiu, você obedece, cacete. Tem vários outros opiniões equivocadas aqui, que eu não quero ficar dando nome para não ficar levantando. Entendeu? Só interromper. Marcos Rigon. Pedro, eu sou a favor do direito. As penas são exageradas. Se você fosse a favor do direito, você começava com o básico. Porque a regra zero do direito é a seguinte: juiz decidiu, decidido está. Se você fosse a favor do direito, você acatava, como tudo quanto é cidadão de bem, decisão judicial. Isso é base no Estado democrático de direito. Isto é ser a favor do direito. Você pode ser contra a decisão do juiz. Você não pode sair se insurgindo contra a decisão do juiz com violência. Entendeu? Você só não pode sair agindo dizendo que decisão de juiz vale quando eu gosto.